Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Sole da Fé. Se você é novo ou nova por aqui, eu peço a você inscreva-se neste canal e ative o sininho para você receber notificações todas as vezes que eu postar um conteúdo novo, uma aula nova. Abro hoje uma série de comentários, conteúdos sobre a primeira lição de 2025. Sim, lições bíblicas. O primeiro trimestre traz como título Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. E o comentarista dessas lições é nada mais nada menos do que Ezequias Soares, um grande professor preparado para nos informar, nos instruir, nos abençoar com esse conteúdo edificante. A capa está sensacional, muito bonita. Nós temos aí a cara de um lobo olhando para nós, representando aí a falsa teologia ou as heresias, ou os lobos devoradores que estão no nosso meio e como nós de fato precisamos estar preparados para responder sobre a razão da nossa fé. Então, essas lições será voltado para o campo da apologética, como estar preparado e responder também sobre a defesa da fé cristã. Na lição de número 1, essa nossa primeira lição que traz como título Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja, nós temos como texto áureo ou texto principal aquele texto que se encontra em Judas 3, que nos diz: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, o que esse texto nos chama a atenção é que a vida cristã não é uma vida de colônia de férias. A vida cristã é um embate. A vida cristã é um convite para permanecermos na genuína fé. Então Ezequias Soares traz esse texto para que nós possamos discorrer nesta primeira lição como ou quando as heresias ameaçam a unidade da igreja, para que nós possamos entender que a nossa vida não é uma colônia de férias, mas uma vida de guerra e nós precisamos estar preparados para essa guerra. A verdade prática desta primeira lição traz para nós uma frase interessantíssima que nos diz: heresias são crenças e também práticas contrárias ao pensamento bíblico, que distorcem totalmente os pontos principais da doutrina cristã ou da doutrina bíblica. Então, se alguém perguntar a você, professor ou irmão, o que de fato é uma heresia, você pode ter essa frase, decorar essa frase e também responder com essa frase, que heresia são ou crenças ou práticas que têm como objetivo distorcer totalmente o conteúdo bíblico e também os princípios da doutrina bíblica. Quais são os objetivos dessa primeira lição? Identificar as ameaças, as heresias que assolam a Igreja de Cristo nos últimos dias. Nós vamos também apresentar o conceito bíblico de apologética ou apologia. Nós vamos também definir o que de fato são heresias. Então, já de introdução, o pastor Ezequias Soares ele aborda sobre esse perigo chamado heresia, que ele traz como significado que são crenças e práticas contrárias ao quê? Ao conhecimento e também ao pensamento bíblico, que tem como objetivo distorcer totalmente os pontos centrais já definidos para nós da doutrina bíblica. E nós precisamos estar atento porque talvez, querido professor ou aluno que está conosco aqui, talvez surja essa
pergunta, este questionamento e também alguém se levante aí na sua classe para perguntar qual a diferença de doutrina para usos e costumes. Doutrina para usos e costumes. Vamos lá. Em primeiro lugar, doutrina é tudo aquilo que é irrevogável e imutável. Uma doutrina não muda, não altera, ela permanece. Agora, usos e costumes pode ser mudado dependente da cultura e também das eras. Exemplo que não muda de doutrina. Jesus, ele é o único caminho que nos leva a Deus, não é? Ele mesmo trouxe para si mesmo essa responsabilidade. Eu sou o caminho, verdade e vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É uma doutrina imutável. É uma doutrina que não muda, é irrevogável essa frase de Jesus. Então, isso não muda. Agora, nós vamos encontrar lá em 1 Coríntios ou 2 Coríntios, já na igreja de Corinto, sobre o uso de véu na igreja. Aquilo era uma cultura da época. Então aquilo foi mudado. Hoje já não é obrigado mais, porque usos e costumes vai mudando. Antigamente não podíamos ver televisão, tinha vários usos e costumes. Ah, tinha que andar dessa forma e as coisas vão alterando, vão mudando, dependendo do tempo, dependendo também da sua cultura, da cultura que nós estamos. Agora, a doutrina é imutável e não muda, ok? Então, as heresias da atualidade são as mesmas da antiguidade, mas com uma nova roupagem, uma nova abordagem, rejeitando totalmente as primícias da palavra de Deus, da vida cristã. Conforme nós podemos encontrar em Eclesiastes 1:9, não há nada novo debaixo do sol. Ou seja, ela começou no Éden e ela só vai trazendo novas perspectivas, novas roupagens, só vai mudando dessa forma, mas o fundo é o mesmo. A raiz é a mesma, a raiz da heresia é a mesma, é a perdição. Nossa missão, nosso objetivo é reconhecer e combater. Eu me lembro quando eu morava no Rio de Janeiro, eu recebi essa informação de uma pessoa que morava no Rio, perto do banco da Casa da Moeda, e ele ouviu falar que lá eles se preocupam muito mais em conhecer a moeda verdadeira, a nota verdadeira do que a falsa. Então eles gastam muito mais tempo estudando a nota verdadeira para que quando a falsa bate nas mãos do Banco Central, das pessoas que ali trabalham, eles já são treinados para rejeitar já de primeira. Isso é uma verdade que nós precisamos trazer para as nossas vidas. Conhecer e conhecer sempre a verdade, para que quando a mentira bater na porta do nosso coração e também na nossa sala de aula e também na nossa casa, nós estaremos preparados para responder com a verdade de Deus. Então, o primeiro tópico traz para nós o seguinte tema: as ameaças dos lobos vorazes. As ameaças dos lobos vorazes. Então, uma função principal de um líder, de um pastor, é o quê? É alimentar, é guiar e proteger o seu rebanho. O lobo, ele não tem compromisso de alimentar, de proteger o rebanho. Qual que é a primeira atividade que o lobo faz quando ele vê um rebanho? Ele vai tentar o máximo pegar as ovelhas e destruí-las para alimentar de suas carnes e devorar aquelas ovelhas. Então, a maior preocupação que nós temos é essa: nós estamos preparados para alimentar, para guiar e também proteger o rebanho. Nós vamos ver que essa era a maior preocupação de Paulo quando ele despede da igreja em Éfeso. Ele diz ali que haveria pessoas que introduziriam na igreja, quando ele fosse embora, muitas heresias no meio dos crentes. Ele advertiu os líderes para continuarem, mesmo assim, ensinando a verdade. Mesmo ensinando a verdade ao rebanho, diz o pastor e professor Ezequias Soares, o falso ele pode começar a se manifestar dentro da igreja. O combate, ele não é uma garantia de blindagem.
Pelo contrário, nós precisamos continuar batalhando. Então ele fala que mesmo pregando, mesmo ensinando, o joio vai nascer no meio do trigo. Mesmo ensinando a verdade, haverá muitas falsificações da verdade, muitos erros ali no meio. Mas a nossa missão tem que ser sempre combater e blindar por meio do evangelho genuíno. Então, onde surgem os falsos mestres? Onde surgem? Eles surgem de dentro da igreja, conforme Ezequias comenta. Eles surgem no seio da igreja. Por isso é necessário o quê? Fazermos apologia. Por isso é necessário estudarmos apologética para combater esses erros. E quais são os discursos dos falsos mestres e dos lobos devoradores? Uma metáfora. Lobo são falsos mestres, são ensinamentos enganosos. Quais são essas mensagens de hoje? Tá? As mensagens de hoje são o seguinte, é a mensagem de que a Bíblia ela está totalmente desatualizada. A Bíblia precisa se atualizar para que ela possa incluir pessoas diferentes do nosso contexto. Então, os pregadores do Antigo Testamento, do Novo Testamento, os antigos pregadores sempre pregavam dizendo que nós precisamos nos moldar à mensagem da Bíblia. Nós precisamos nos transformar mediante aquilo que a Bíblia nos chama, para que nós possamos ser de fato cristãos genuínos. Agora, a mensagem de hoje, infelizmente, é vamos atualizar a Bíblia para que ela possa se adequar à nossa vontade, a nosso estilo de vida. E isso é pecaminoso, isso não é certo. Qual é a segunda mensagem dos falsos mestres, dos lobos de hoje? Eles dizem que a fé cristã garante para nós total riqueza, sucesso em nossa vida. Isso é o evangelho da prosperidade, que ainda é muito forte no nosso país. Então são lobos que diz, vem para Jesus, porque aqui nós vamos resolver os seus problemas. O Evangelho vai trazer para você riqueza, paz, sucesso. O Evangelho vai trazer para você blindagem, somente isso. E não é verdade, porque tem uma frase de C.S. Lewis muito interessante dizendo que se você quer uma religião que lhe cause conforto e tranquilidade, eu nunca lhe indicaria o cristianismo. Porque o cristianismo ele é baseado por sofrimento, por muita luta e muita dificuldade. Só que tem um detalhe, no final de fato está o nosso descanso, no final está de fato a nossa vitória em Jesus Cristo. Então são heresias que são plantadas no nosso meio, que a fé cristã lhe garante todas as coisas boas dessa terra. E não é isso. E nós temos também o universalismo, que diz que todas as religiões levam a Deus, que no final Deus vai resolver o problema de todo mundo e o maior de todo o problema que é a salvação. Sendo assim, ele vai salvar todo mundo. Isso é heresia, é falso profeta pregando dia após dia essas heresias. Em segundo lugar, o segundo tópico, ele traz para nós a informação do que de fato é apologética. Qual a importância da apologética? Por que devemos fazer apologética? A apologética cristã é a defesa lógica e também racional da fé cristã e suas práticas doutrinárias. A apologética é a defesa racional e lógica da fé cristã. O termo ele vem do substantivo grego apologia, que significa defesa ou resposta. O termo grego traduz por responder, estar preparados com mansidão para responder, conforme nós podemos observar em 1 de Pedro 3,15. É apologia num sentido literal, estar preparado logicamente, estar preparado racionalmente para responder qual é de fato a razão da nossa fé. Então a apologética mostra que o cristianismo ele não é apenas subjetivo, está no campo apenas da fé. Não, o cristianismo ele também é racional.
os dados da revelação podem ser explicados de maneira metódica e também sistemática e, portanto, aceitável, é o que escreve Ezequias Soares, nos informando que a fé cristã também tem evidências científicas. Nós temos muitas evidências históricas no contexto bíblico que atestam que, de fato, a fé cristã é genuína e verdadeira. Jesus disse que devemos amá-lo de todo o nosso coração, mas não somente de todo o nosso coração, mas de todo o nosso entendimento, o nosso cérebro, o nosso raciocínio e também de todo nossas emoções, né, e nosso intelecto. Então Pedro nos convoca a fazermos apologética, que significa isso? Defender veementemente a nossa fé diante dos ataques das heresias do nosso tempo. Olha o que Pedro nos diz em 1 de Pedro 3,15, e esse é um texto que você tem que carregar para a sua vida e vivê-lo diariamente. Diz: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder, preparados para responder, preparados para fazer apologética, preparados para dialogar, preparados para conversar, preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Qual é a razão da esperança que há em você? Qual é a razão da esperança que há na sua vida? Qual é a razão da esperança para a sua família? Qual é a razão da esperança de sua vida? Nós precisamos estar, conforme orienta Pedro, preparados para darmos respostas. Mais do que responder a uma acusação informal, porque muitas pessoas podem tentar nos indagar e também trazer para nós essa informação. Não, mas essa resposta são aquelas respostas informais, aquelas respostas que vêm como um deboche, que são feitas de forma informal. Nós devemos estarmos o quê? Preparados também teologicamente. Então Pedro está falando não somente aquelas respostas ou aqueles ataques que vêm a nós de forma informal ou deboche a respeito da nossa fé, nós temos que responder, mas também temos que estar preparado para responder teologicamente, exegeticamente, com base bíblica, qual é de fato a razão da nossa fé. Devemos ser como Paulo. Paulo, quando defendeu a sua fé diante de Festo e também diante de Agripa, conforme está registrado em Atos 26. Ele ganhou muito tempo ali, ele ficou ali explicando Festo e Agripa também qual era de fato a razão da fé dele, explicando como ele se converteu, trazendo o testemunho dele e também conectando a verdade bíblica para que Festo e também Agripa pudesse ter o contato com esse evangelho que Paulo pregava. Então esse debate sobre as crenças deve ocorrer de maneira também respeitosa, com argumentos fundamentados na Bíblia, na palavra de Deus, respondendo também a cada objeção contra a nossa fé. Então, o que Pedro nos orienta? Antes, santificai a Cristo em vosso coração. Então, em primeiro lugar, nosso coração tem que estar totalmente santificado a Cristo e estando sempre preparados para responder àqueles que pedirem a razão da vossa esperança. E no tópico de número 3, para ir caminhando para o fim, o que são heresias? O que são heresias? A palavra seita é usada para designar as religiões heterodoxas. O que são religiões heterodoxas? São aquelas religiões contrárias aos padrões pré-estabelecidos, às regras pré-estabelecidas, aquilo que são pregados há mais de 2000 anos atrás. Então é um termo que já está totalmente desgastado, trazendo em si muitas vezes um tom pejorativo, por isso devemos saber quando aplicá-lo. Essa palavra seitas e heresias faziam parte dos seminários, tinha uma disciplina que era sobre seitas e heresias há muito tempo, hoje já não são mais, não é encontrado esse nome, parece que hoje são religiões comparadas,
estudo das religiões, porque esse termo, né, seita, se tornou pejorativo. Então, o que é heresia? Como ela se apresenta e onde podemos encontrar essa palavra? No Novo Testamento. Esse vocábulo aparece com o sentido de partido ou espírito sectário. Partido ou espírito sectário. E nem sempre representa uma ruptura com o sistema convencional de determinada comunidade. Nós podemos observar que os fariseus e os saduceus também eram essas seitas, né? Que vem a palavra seitas. Eles eram facções ou partidos dentro do judaísmo. Paulo adverte para que não haja no meio da igreja essa palavra heresia, a hereses, e condena as novas inovações doutrinárias que causam a divisão no meio da igreja. Então Paulo deixa bem atento, nos chama bem a atenção para esse sentido. Então as heresias são os pontos que distorcem profundamente os conceitos bíblicos. O que distorcem? Distorcem o conceito sobre Deus, distorcem o contexto ou conceito sobre Trindade, distorcem o conceito sobre Jesus, o único caminho que nos leva a Deus. Isso é heresia. Tudo que distorce, tudo que transforma o sentido real daquilo que a Bíblia expõe. Todas as vezes que nós encontramos pessoas que dizem que o Espírito Santo não é Deus, isso é uma heresia, porque distorcem o sentido comum, distorcem de fato a doutrina bíblica. Todas as vezes que as pessoas tentam ou falam erroneamente a respeito da natureza do pecado, da salvação, dos anjos, elas estão fazendo heresias. Por quê? Porque estão distorcendo os princípios doutrinários da palavra de Deus. O mais grave erro é quando diz respeito àquilo que é divino e interfere na salvação, pois não existe salvação sem Jesus Cristo, conforme o escritor nos mostra. Então, tudo aquilo que distorce o conceito doutrinário, que distorce totalmente o objetivo e a missão, distorce a missão de Deus, distorce a missão de Jesus, do Espírito Santo, a essência do Espírito Santo, isso é constituído como quê? Como heresia. E Paulo em 1 Coríntios 11, 19 diz que não haja entre vocês, ó igreja, o espírito de aireses, de heresia, de distorção da palavra de Deus. Se Paulo adverte sobre isso, porque tinha muito espírito de heresia e de distorção da palavra de Deus na igreja. Então, para concluirmos, nós precisamos entender que todos os escritos do Novo Testamento mostram essa luta acirrada contra as falsas das verdadeiras doutrinas, contra a falsa doutrina, pois é uma tarefa da igreja atual. Qual tarefa? Batalhar pela fé que uma vez foi dada a nós, santos em Cristo Jesus. Então vamos finalizar com a seguinte reflexão. Estamos a fazer pela verdade o que os agentes da heresia estão fazendo pela mentira? Então fique com essa pergunta final e faça essa pergunta aos alunos. Estamos fazendo pela verdade o que os agentes da heresia estão fazendo pela mentira? Deus abençoe.